Olá, pessoal. Meu nome é Ione e nós vamos continuar refletindo sobre a sublime arte de envelhecer do livro do Anselmo Grum. Estamos no capítulo 5 e onde o tema é envelhecer juntos. Nós iniciamos esse capítulo falando da necessidade que algumas famílias têm de internar ou de transferir seus idosos para um lar para pessoas da terceira idade. Esses idosos vão envelhecer juntos, né? Juntos com outros idosos. Aqueles que têm a possibilidade de continuar morando fora do lar abrigado e que após a sua aposentadoria têm condições financeiras, por exemplo, para viajar, para fazer muitos passeios, façam viagens, se juntem com outros grupos, passem a fazer novas amizades, que às vezes as antigas muitos já se foram. Então façam novas amizades. Envelheçam junto com outras pessoas. Porque envelhecer sozinho não dá, é muito doloroso, né? Então procurem companhia e passeiem o máximo que puderem. Façam encontros semanais para jogar, para conversar, para rezar, para não fazer nada. Porque esses encontros são verdadeiras terapias para cada um dos participantes. Porque nos encontros sai todo tipo de conversa. Conversas boas, agradáveis, alegres, conversas tristes, desabafos, queixas, muitas vezes do passado. E uma pessoa, quando está se queixando, comentando de algumas dores que ainda carrega, na medida que ela mesma se ouve falando daquelas dores, daqueles problemas, ela é curada pelo simples fato dela pôr para fora e ela mesma se ouvir. E os outros, às vezes, têm a palavra certa para dizer. E às vezes não diz nada, só ouve, deixa falar. Tá? Todo encontro com grupos de idosos são sempre encontros que traz algum benefício, regenera alguma coisa. Então, participem de encontros, marquem encontros, se reúnam cada semana na casa de um dos casais ou de uma das pessoas e conversem muito. Se encontrem para pescar, né? E aí curta um pouco a proximidade com a natureza. Por que a gente precisa fazer tudo isso na terceira idade, enquanto pode? Porque se a incapacidade chegar e você não mais puder fazer isso, puder sair, você vai ter a sua mente povoada de tantas lembranças agradáveis de viagens e, na medida que for possível, fotografem, porque as fotografias são sempre de momentos bons. E as fotografias vão fazer com que você sinta de novo aquela emoção boa de quando aquilo estava acontecendo. Nós idosos usamos uma boa parte da nossa vida nos recordando. E se você tem objetos, tem fotos, tem lembranças boas, você vai ter um tempo de velhice agradável, um tempo de velhice de alegria. Por quê? Porque você tem coisa boa para recordar. Não só queixas, problemas. Esses devem ser abandonados. A gente deve fazer as pazes com o passado e com os problemas que, porventura, a gente tenha vivido. Já foi. Vamos aproveitar e viver, reviver as emoções boas. Muito cuidado, alguns idosos com medo de ficar sozinho, com medo da chamada solidão que nós já tratamos em outros capítulos, passam a participar ativamente de tudo que tem num clube de idoso, por exemplo. Mas a participação, ela é superficial, não é com paixão, não é com alegria, não é com suavidade. Eu sempre estou usando esse termo suavidade, porque nós idosos já fizemos tanto que agora as coisas precisam rodar livre, suaves. Chega de carregar peso, né?
Já tivemos uma vida toda para construir coisas. Agora não. Agora é deixar fluir. Vamos deixar fluir as coisas. E se eu tenho emoções boas, eu deixo fluir com alegria. Então, voltando na pessoa que de repente se fixa em passar o dia inteiro em atividades nos clubes, mas sem paixão. Isso não vai trazer nenhum benefício. Na verdade, essa pessoa está fugindo dela própria. Ela está fugindo do encontro consigo mesma. Ela está fugindo dos momentos em que é preciso olhar de frente para a solidão própria da terceira idade. E nesse olhar para a solidão, ela vai se encontrando e vai se construindo ou reconstruindo da forma que agora é importante para ela. E isso é fundamental. Nós temos que nos reconstruir diariamente. Desde que uma pessoa, enquanto ela consegue reconstruir, desaprender e reaprender, ela tem vida. Então é tempo em que a gente tem que reaprender. E cada dia nós idosos temos que, ao término do dia, ver o que é que hoje eu aprendi ou o que é que hoje eu reaprendi. E a gente reaprende a todo momento. Basta prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não nas fofocas, mas nos fatos, na natureza, nas crianças, né? Vamos falar um pouquinho dos casais que moram agora sozinhos e que o marido sempre trabalhou e que agora aposentou e vive em casa, né? No começo, nas primeiras semanas da aposentadoria, é uma alegria, porque não estava acostumado a ficar em casa. Mas passado algum tempo, alguns casais começam a se estranhar. Se não viveram muito bem, não resolveram bem os problemas na vida passada, esses problemas vão surgir agora que eles estão juntos. E aí a esposa começa a reclamar, dizendo que o marido só atrapalha o serviço dela. Que ela terminou de passar pano no chão, o marido vai e pisou, que já sujou, e que ele não faz nada, não ajuda em nada, que ele não tem nada que fazer e só fica atrapalhando. Então começa a fazer uma série de queixas. O marido, por sua vez, que vivia fora de casa, já não conhecia direito a sua esposa, porque não prestava mais atenção nela. Agora começa a prestar atenção só nos defeitos dela, não nas qualidades, só naquilo que ela está tendo de dificuldade. E aí as queixas ficam muito dolorosas para os filhos, porque cada vez que os filhos vão visitar o casal, os dois só sabem falar mal um do outro. O que acontece com os filhos nessa situação? Eles deixam de visitar. As crianças, os netos, não gostam de avós que são reclamões, que vivem só acusando um ou outro. Os netos gostam de casais de idosos que brincam, que sentam com eles, que contam histórias, que ri um do outro, ri da situação. Nós não temos que fazer mais nada de sério, de importante, é tempo de rir. Vamos brincar com a vida que agora ela está inteira à nossa disposição. Nós temos o tempo todo para fazermos o que quiser. Então, vamos receber bem os filhos, os netos em casa, sem queixas mútuas. Isso é muito desagradável, é muito doloroso ver um casal, às vezes depois de 30, 40, 50, 60 anos, que vive se acusando. Estão perdendo um tempo precioso, tempo de resgatar as coisas boas, resgatar aquilo que um via no outro, no tempo de namoro, nos primeiros tempos de casamento. Com certeza vocês têm recordações boas, senão não teriam se casado, não teriam vivido tanto tempo juntos, né? Porque agora não dá mais tempo de voltar para trás, dá tempo de refazer o momento presente. Aproveitem esse tempo que ainda estão em condições
de conversar, de discutir. Se podem discutir, é porque podem recordar, e recordar de coisas boas. Podem preparar um café, um lanche gostoso para receber os filhos e netos, sem queixas. Isso é muito desagradável. Vamos falar agora da experiência, por exemplo, que eu estou vivendo, que é de poder envelhecer na casa dos filhos, junto de netos pequenos. Isso é uma dádiva de Deus, porque a gente se renova a cada dia. A gente vê um neto, uma neta crescer e rever neles os filhos quando eram pequenos. Isso traz uma tranquilidade tão grande. E muitas vezes a gente ri sozinho de ver as coisas acontecerem, e muitas vezes a gente se pega pensando assim: eu já vi essa cena há 30 anos atrás. Essa cena está se repetindo agora com os netos. Isso é de uma emoção tão positiva, tão boa, que é preciso curtir. Tem idosos que moram com os filhos, que tem criança pequena, que também só faz reclamar das crianças, que as crianças fazem barulho, que correm, que fazem bagunça. Ora, que coisa boa, movimenta a sua vida, movimenta esse tempo seu, que você está tendo a graça de conviver com as várias gerações, crianças, adolescentes, jovens, os adultos. Vamos aproveitar esse tempo. Não existe coisa mais gostosa do que você, às vezes, estar fazendo uma atividade e vem o neto pequeno correndo e abraça as suas pernas, reclamando da mamãe ou do papai, que a mamãe não quer deixar brincar daquele jeito ou que está fazendo bagunça. Isso é uma coisa muito gostosa. E quantas vezes a gente contraria os pais da criança, né? Quantas vezes a gente não dá um chocolatinho escondido? Isso é uma coisa muito boa de acontecer. A gente cria uma cumplicidade com os netos pequenos. E essa cumplicidade faz bem para eles e faz melhor ainda para a gente. Então aproveitem. Quem tem essa oportunidade, feliz, não perca nenhum minuto. Curtam tudo isso. Porque, como eu sempre digo, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Então que a gente deixe nos netos recordação boa da infância deles, da adolescência deles, que eles tenham histórias bonitas para contar desse tempo em que a gente permaneceu juntos. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso áudio de hoje. Eu espero que sirva para vocês também refletirem um pouco a vida de vocês, da sua família, e não percam tempo. Aproveitem a vida, aproveitem para ser felizes. Porque nós temos que ser felizes hoje. Amanhã não sabemos. Hoje é o presente. Então, se eu tenho esse presente, eu tenho que curtir esse presente com muito carinho e com muita intensidade. Um beijo, Deus abençoe.